Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elas Fora do Padrão. E para você que achou que esse canal aqui era só sobre TDAH, achou errado. Hoje eu trouxe uma psicóloga linda e maravilhosa, Radmila, e até que se prove o contrário, ela não tem TDAH. Mas eu vou deixar que ela mesma se apresente. Olá, muito prazer. Sou Radmila, psicóloga clínica, formada na Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, onde você também, né, se formou. E eu sou a terceira filha de 3 mulheres. E eu brinco também que na minha casa é a casa das mulheres, porque até as netas são Todas mulheres também. E eu sou a mãe também de Esté, de 3 aninhos, maravilhosa é, o xodó da da família. Ela é a família. caçula. Isso é. Eu tenho uma outra sobrinha, só que não mora aqui perto, então fica só Esté, por Fica enquanto. a vovozinha e o vovô babando a Isso Esther. é. Radmila, é, você tem uma abordagem que não é uma abordagem que geralmente as pessoas escutam, né? Que é a TCC. A Radmila trabalha com a abordagem da fenomenologia. E eu quero que você traga a sua perspectiva da fenomenologia associada com a tua história. Eu sei que tem passado por momentos muito difíceis. E eu queria que você compartilhasse com o pessoal esse processo da que você vem vivenciando com o câncer na tua família, né? Que veio acometendo várias pessoas, mas dentro também da perspectiva da fenomenologia. Sim. Eu digo que, por ser a abordagem que eu estudo, me ensinou muito também, enquanto a minha vida pessoal, sabe? Mas é muito difícil quando é a gente mesmo passando por aquela experiência. Mas assim, vamos por passos. O câncer na minha família veio em diferentes épocas. Primeiro foi o meu pai, aí o dele já foi assim, mais leve, foi bem rápido também o tratamento, mas tudo seguiu direitinho. Ele teve câncer de quê? Foi de próstata. Segundo, a segunda pessoa que teve câncer, já em outro tempo, foi o meu esposo, que aí o dele foi de testículo, mas teve metástase para o retroperitônio, aí fez todo o protocolo, e aí depois teve no pulmão, depois precisou fazer o transplante de medula óssea, porque o marcador dele tumoral não baixava. E aí, pelas químios dele ter sido muito agressiva, precisou fazer o transplante de medula. E aí foi no transplante de medula que ele não resistiu. E Tua mãe. a outra pessoa foi a minha mãe, que foi de mama. Tua mãe foi depois do teu esposo? Foi, mas assim, quando ele estava iniciando também o tratamento da medula, ela estava iniciando o tratamento dela. Entendi. O dela também foi muito agressivo, mas graças a Deus concluiu e aí estamos mais em revisão, é, fazendo exames e foi isso. O histórico de processos de saúde da minha família. Aí a fenomenologia entra de uma maneira assim, das minhas experiências, sabe? E aí, por eu experienciar, vivenciar certas dores, a minha escuta eu considero que ficou mais sensível, mais afetiva com o outro. Explica pra mim, que também não sou muito boa na área de várias vertentes da psicologia, né? A gente vai, quando a gente está na Sim. faculdade, a gente entende muito mais sobre a TCC. E para o público também, qual é a abordagem da fenomenologia? Qual a perspectiva? O que é que a fenomenologia estuda e como é que o Sim. psicólogo usa dentro do processo terapêutico? Então, a fenomenologia estuda o que e o como do fenômeno, as experiências, o ser de possibilidades, o ser de abertura. Somos seres em constante construção também.
no processo e na vida, no modo de ser em si mesmo, com o outro, nas relações, no contato. Então, é mais o que e o como das experiências. Não assim o porquê, mas o que você está sentindo agora, como você está, o aqui e agora também. Então vocês trabalham essa redução da culpa, né? Porque quando a gente tá atendendo os pacientes, tanto com processo ansioso quanto com processo depressivos, é sempre a culpa que tá ali. No final você olha, sempre tem a culpa ali envolvida. Como é que a fenomenologia relaciona o paciente com esse processo de culpa? Entender o que é que pode causar aquela culpa, o que é que não causa também. Entender as possibilidades de cada pessoa, porque cada pessoa é única. Entendeu? Então, assim, é bem a fundo. Seria um processo de ressignificação dessas relações com os sentimentos, com as emoções? Ou seria um processo de aceitação dessas emoções? Acredito que as duas possibilidades podem entrar, mas é mais assim de fazer com que aquela pessoa se reconheça Dentro, no mundo, dentro das suas emoções, dentro do seu processo, da sua não está evolução. desconectado, né? Isso, Realmente eu tenho percebido que muitos pacientes chegam aqui totalmente desconectados. Chegam aqui com doenças crônicas, com dor na lombar, dor na cervical. Então chega com 1 milhão de alterações e quando você começa a conversar, eles não conseguem perceber que existe um fator causal do momento de uma coisa que aconteceu na vida, de algo que mudou completamente a estrutura de vida, da rotina. Então, a fenomenologia, pelo que eu estou entendendo, ela traz essa perspectiva de, de sentido, de sentido de algo. tá, então a gente consegue trazer o corpo junto com as emoções e a gente conseguir entender esse processo Isso, o junto. corpo principalmente. O corpo e a mente não se separam para o nosso método. Corpo, assim, é fundamental. Entendi, maravilha. E dentro desse processo do luto, eu quero entender como é que tem sido essa ressignificação. Porque hoje você olhar, a pessoa olhar para você, nunca vai achar que realmente teve tantos processos de câncer na família e que tá vivendo o luto do esposo e com a filha pequenininha de 3 anos. Então, para as mulheres aqui que já passaram por adoecimentos, perderam entes queridos ou estão vivendo com câncer. Então, o que a Radmila, enquanto psicóloga, enquanto pessoa que passou por esse processo, tem a dizer para ajudar elas a viver esse processo de uma forma. Se bem que a gente até tem a questão do julgar, né? Tem um jeito certo de viver o luto. Isso. É muito relativo, cada um sente de um jeito. Então, é muito difícil também, muito difícil perder realmente uma pessoa que tem ali um papel fundamental na sua vida, mas eu digo que é um constante aprendizado, sabe? Eu lembro muito assim do luto como se fosse ondas. Tem vezes que vai vir umas ondas muito fortes, que é quando você vai estar péssima, vai estar lembrando, vai sentir aquela saudade que dói no peito e aí aperta. E aí já tem dias que essas ondas vão estar mais mansas, que você vai continuar andando, continuar nessa travessia no barco. Mas já tem vezes que vai vir bem mais fortes. Então, é assim, se entender, sabe? Nesse luto, se permitir realmente sentir também as emoções, se permitir ficar triste e aí na tristeza, conversar com a tristeza, acolher a tristeza, se reconhecer os seus limites, mas assim, é um processo também isso, é muito difícil.
Mas eu digo que o luto não tem um jeito certo de se viver, não tem um tempo de acabar, porque cada pessoa também sente no seu tempo. E será que tem mesmo um tempo que acaba? Uhum. Então, assim, Sim. é muito singular. É, porque eu vejo que as pessoas tentam dizer um jeito certo de viver o luto, né? Tem a forma, então eu já cheguei de ter contato com pacientes que, tipo, tava 2, 3 dias ali, trancado no quarto, e as pessoas querendo que a pessoa reagisse, sendo que, veja, 2, 3 dias é o processo, a pessoa realmente tá ali mais isolado e naturalmente esse processo de isolamento reduzir com o tempo. Mas dentro da perspectiva da fenomenologia, agora enquanto mãe, como é viver esse processo nessa mãe solo, né? Que agora você está vivendo o que a maior parte da população brasileira de mulheres vivem, que é ser uma mãe que está cuidando de uma criança sem o suporte do pai. É um desafio também constante, diariamente, e com criancinha, né, bebê. É um desafio porque ele fazia, assim, um papel fundamental. Ele ficava com ela, dava comida, trocava fralda, dava banho, botava pra dormir. Tipo, eram papéis divididos, sabe? Não ficava sobrecarregado E pra hoje ninguém. você sente? Por mais que em algumas vezes sobrava pra mim mesmo, porque ela me queria e tal. Mas eu sinto muito. Dói na alma. Porque é muito difícil cuidar de uma criança. Mas aí, antes também dele viajar, decidimos visitar escolinhas e colocar ela na escola, porque aí tá um fator também muito importante, porque eu não queria deixar de estudar, não queria deixar de trabalhar, eu queria conciliar os estudos, os trabalhos, porque eu tava tendo ela, quer dizer, eu engravidei no finalzinho do curso. E aí e agora? Socorro, Deus! Socorro, Deus! Mas aí ele disse: não, você vai dar certo. Meus pais, minha família, assim, chegaram junto. E aí eu digo que minha família se formou também junto comigo, porque para mim, assim, o diploma é bem mais que o diploma, assim, carrega as- os, a segurança familiar, o acolhimento, o cuidado, sabe, da minha família, que foi uma rede de apoio assim, e ainda é uma rede de apoio maravilhosa. Minha irmã, a mais velha, ela me ajudava nos trabalhos, então, assim, eles que se formaram comigo, conheciam os professores, já conheciam a universidade toda. E aí pronto, eu não queria parar essa dupla jornada. Aí decidimos colocar na escola. E aí ela tá na escola até hoje. O momento que tá na escola passa tão rápido que não deu tempo de fazer quase nada também, mas pelo menos é um respiro pra mim, porque realmente eu não queria deixar, sabe, de me dedicar só na maternidade, então só no trabalho, né? Lembra muito a história da minha mãe, que a minha mãe também estava cursando biologia Que legal. e sendo técnica também de enfermagem, trabalhando e fazendo biologia na UPE. E ela descobriu a gestação também no final do curso, mas ela disse: eu dou conta. Aí eu tenho muito ela como inspiração. Se ela dá Uhum. conta, eu também dou Se conta. ela consegue, eu Eu consigo. consigo. Pois é, filha de peixinho, peixinho é. E é que a gente tem muita. O que eu percebo é que as pessoas criam padrões que não existem, mas ela idealizou aquele padrão e quer colocar todo mundo naquelas caixinhas de padrões que eles idealizaram. Então, as mães, a maior parte das mães queixa de não quero mais escutar ninguém, porque chega 1 milhão de gente dando 1 milhão de opiniões diferentes. Você acredita que tem um jeito certo de ser mãe? Ah, eu vou ser mãe, então eu não posso deixar de trabalhar, não posso deixar de fazer faculdade. Ou o certo é ser mãe e eu realmente abdicar de todo o resto da minha vida e me dedicar 100% à maternidade. Tem um jeito certo de viver essa maternidade? Não.
cada maternidade é única, cada gestação, cada filho é único. É uma coisa interessante que por mais que a mulher tenha vários filhos, cada gestação dela vai ser única, cada filho também vai ter o jeitinho dele. Então, não tem uma fórmula mágica também, não tem um manual a se seguir como deve ser a maternidade. E aí, por que também que eu gosto de falar sobre a maternidade? No final do curso, né, como eu disse, eu estava gestante, indo para a universidade. Aí chegou o tempo do meu TCC, de fazer o TCC. E agora, o que é que eu vou fazer? Mas eu queria fazer algo da minha experiência, sabe? Eu digo, pronto, vou falar sobre maternidade. E aí o tema foi até gestação, parir e amamentar, mutações do feminino na universidade. Que é algo assim que não se fala muito, os direitos da estudante também, o que é que ela consegue ter na universidade. Então, eu quis, sabe, desvelar, falar assim da real sobre a maternidade, não ser claro que a maternidade é linda, né? É muito romantizada também, mas assim, eu quis estudar a realidade, que não é fácil. Não é fácil ter essa dupla jornada. Uma mãe que trabalha e que tem que cuidar do lar, dos filhos, e acaba sendo sobrecarregada, ficando sobrecarregada. E cadê o cuidado dela? E é aí que eu acho fantástico. É aí onde entra também a medicação, se for preciso, de ter os. De desmistificar também a maternidade, o adoecimento, falar sobre, porque é muito velado, é muito Tá velado. todas sofrendo e todas caladas e todo mundo. Isso, é permitir mesmo a mulher ali um espaço de fala, sabe? E é algo que a gente até gravou um vídeo juntas, né, falando sobre saúde mental, fazer parte também do pré-natal. É onde muitos médicos não indicam também a gestantes fazer psicoterapia, ou só por um período ali breve, porque é muita transformação na vida da mulher. É um dos marcos principais de sensibilidade para um adoecimento. Começa pela menstruação, né? Nós mulheres não paramos de sofrer. A mulher Primeiro, sofre o tempo o todo, tempo meu Deus. todo. Primeiro começa aí na menstruação, na adolescênciazinha, aí tem a mudança corporal. Depois tem esse período da maternidade, da gestação, que esse período é o marco assim, principal, maior de adoecimento. E tem também a menopausa, as mudanças hormonais aí, né, da mulher também. Mas só que a maternidade, para desencadear uma ansiedade, depressão, a mulher fica bem mais sensível. Gente, vocês estão vendo que a Radmila tá falando? Não existe um mundo ideal que tá todo mundo contando no Instagram por aí. Esse mundo não existe. A gente vive no mundo real. E o mundo real é você analisar a sua própria existência, se entender nesse mundo e parar de ficar escutando a bobinha de todo mundo por aí. Se ver, né, na sua realidade, o que é que cabe na sua realidade, o que é que faz sentido para você. Porque o que faz sentido para o outro talvez não faça sentido para si. Gente do céu, vocês estão percebendo o detalhe do detalhe? É você se permitir sentir o luto, se permitir sentir o sofrimento, se permitir viver a maternidade, não escutar todo e qualquer comentário de mundo ideal que não existe. Então, a sua realidade é só sua, ela é única e exclusivamente sua. Então, para fechar esse momento aqui, eu quero que você traga dessas experiências enquanto mãe, enquanto filha, enquanto psicóloga, o que é que você traz dentro dessa perspectiva de processo, de como viver esse processo
e esse processo realmente trazer a gente para uma qualidade de vida e não para o adoecimento. Muito, muito importante essa pergunta, esse questionamento que você faz. Mas assim, para chegar nesse nível aqui é difícil, sabe? É que eu digo priorizar o tempo pro nada. O tempo ocioso. O tempo, assim, é que você se permite ser quem você quer ser, de descansar, de dormir, de desacelerar, sabe? Olha, já querendo puxar aqui para a ociosidade, não é isso não, viu, minha gente? Ela estava explicando outra coisa. Pode falar. Isso. Mas acredito que também Tá faz dentro do parte, processo, tá né? dentro do processo. Cada um tem a sua construção. E aí, esse tempo pro nada, pra mim, na minha experiência, fez muito sentido. Mas aí, para outras pessoas, às vezes, são outras possibilidades, né? Mas pra mim, sabe, esse tempo meu, de assistir um besterol, de ver filmes, e aí, desse cuidado, desse, me desligar, sabe, pra mim. E aí, é muito importante também a psicoterapia, medicação, eu digo sempre, medicação se for preciso. É um tratamento, é um cuidado. Buscar o que é que qual o esporte que faz sentido pra mim. Eu me encontrei muito no boxe chinês. Boxe chinês. Então tá. Se eu perguntar agora, quem é Radmila? Além de ser psicóloga e mãe, e todo esse processo vivido. Radmila, porque você tá focando no tempo do nada. E quando você fala Sim, nada, você fala o tempo de viver as suas experiências enquanto isso. Radmila, sem ser Radmila mãe, sem ser Radmila psicóloga. Então, quem é Radmila, além de todas essas funções sociais? Olha, Radmila é uma mulher que gosta muito de se reencontrar com os amigos de infância e falar, relembrar da infância, que gosta de brincar com minha filha, de ler com ela, de fazer nada. De novo, Já vê que você de gosta. fazer nada, Então, assistir filmes, sabe, me desligar de rotina, do meu dia a dia, de minha história também. E aí eu digo que eu sou também um ser em constante construção. Hoje eu posso dizer que me considero isso. Amanhã posso dizer que já me considero outras coisas. Que é isso que a processo. fenomenologia também traz, né? Dessa construção do ser. Então, hoje eu me considero dessa forma e de, sabe, construção constante, constante mesmo, de reconhecer as minhas limitações, de me entender. Gente, Só que que eu ainda tô maravilha. nesse processo também. Estaremos eternamente. Eternamente, eternamente. Quero agradecer muito essa participação, você poder ter compartilhado a sua história e poder abençoar e transformar a vida de tantas mulheres que estavam vivendo vários processos e vivendo esse processo de culpa. Você trouxe aqui exatamente o oposto, né? Respeitar esse processo. Então, eu agradeço demais ter compartilhado a sua história. Agradeço também pelo convite. Acho que é essencial a gente falar mesmo da realidade, daquilo que nos toca, para desvelar o que é ali a maternidade, o processo de luto, as situações dolorosas, os sofrimentos. Então, foi um prazer muito grande. E você tem um lugarzinho bem especial no meu coração, você sabe disso, né? Eu sei. E agradecemos demais a participação de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, colocar lá o sininho e até o próximo episódio.